Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um. Eu sou o pastor Esaú Neves. Quero fazer aqui meu comentário sobre, pensando em questões religiosas e políticas. Uma das coisas que nós vimos e postamos aqui no nosso Face é uma frase que diz que nós estamos falando de política agora para não sermos impedidos de falarmos do Senhor Jesus, nosso Salvador, amanhã. Eu tenho, para mim, a visão do salmista, como no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, a régia ideal para mim, no sentido de vida, é que Deus é acima de todos, né? Então, Ele é meu pastor, Ele é aquele que provê a saúde, ainda que eu passei pela mão de alguns cientistas médicos, eu acredito que não temos como pensar diferente. Deus é tudo, que Deus é maravilhoso, que Deus é perfeito e que dentro da perfeição de Deus, Ele é meu Senhor e eu não devo respeitar e não respeitarei nem respeito nada acima dos fundamentos de Deus. Eu já tenho que lutar com as minhas próprias fraquezas, que isso já me é um problema. Agora, me entregar a preceitos já é complicado. Para você ter uma ideia, nós temos aí questões de esquerda, questão disso, questão de aquilo, e nós sabemos que a esquerda não tinha só interesse por um poder político em nome de um socialismo, dizendo que ia lutar pela igualdade de todos e depois implantar o comunismo, aonde a elite de cima se torna ditadora. Nós sabemos que não era essa a ideia. A ideia deles era doutrinar tudo, crianças, inclusive a religião. Então, eu estive pensando em algumas coisas a respeito da esquerda no Brasil e pensando comigo na questão da esquerda. Como seria uma igreja ideal para os esquerdistas? Como seria um projeto ideal para a esquerda? Né? Eu estive pensando nessas questões, eu estive me debruçando sobre o assunto e compreendo que nós não teríamos pessoas capacitadas para comandar uma igreja. Se esses homens, para chegar ao poder, permitiria que pessoas da sua militância entrassem nos nossos templos, defecassem, urinassem, vituperassem símbolos religiosos, se essas pessoas têm a imoralidade de mentir, se têm coragem de entrar nos movimentos cristãos, se fingindo, se bem que os pastores que se reuniram com ele não nos representam, então, vamos colocar lá, o governo seria a cabeça da religião, ainda que tivesse esses pseudos cristãos como crentes, como ministros, como crentes ministros. Então, vamos pensar, quem seria o apóstolo em caso da bandeira vermelha mandar no Brasil? Luiz Inácio Lula. O que ele entende de Deus? Segundo ele, falou em algumas das suas questões, ele tinha sido mais judiado, que até o corpo dele estava igual de Jesus Cristo. E olha que ninguém coroou ele de espinho, ele não foi ferido do lado, ao mesmo tempo ele se comparou com o diabo, com o demônio, quando ele disse que tentaram contra ele, mas ele era uma jararaca viva, aquelas histórias. Então, imagine um apóstolo libertino que não respeita nem velório, porque no velório da sua mulher, o que ele foi fazer lá foi campanha política. Então, imagine um apóstolo desse, rodeado de um bispo como Zé Dirceu, camarada frio,
tranqueira, que ia mandar também, porque qualquer ministro da religião ia estar submisso a eles, isso nós sabemos. Não tem como não entender isso de uma vez. Então, imagine um camarada que fala de não concorrer democraticamente ao poder, mas tomar o poder. Um homem com a ficha de roubo que ele tem de processos. E que, segundo está correndo na internet agora, ele saiu de novo esta semana, dia 26/10/2018, da cadeia. Algum grande liberou ele porque ele ia começar a fazer delação e citar nome dos grandes, inclusive da justiça que estava envolvido no meio das malacutaias desde lá de trás. Então, isso é um problema. Mas vamos cogitar que nós teríamos vamos dizer assim, um pastor como Haddad, que distribuiria kit gays, coisas que a palavra de Deus abomina. Então, você entendeu que a religião de um governo de esquerda, depois de estabelecido, não tem nada a ver com liberdade religiosa, não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, tem com a Bíblia dele mesmo. O mais interessante é supostos ministros, estão dizendo evangélicos eles são evangelizados, agora só não são obedientes, só não são cristãos. Então, eles estão nesse conluio, junto com eles, estão aí, vamos dizer assim, pervertendo o juízo, colocando as coisas sérias, com leis para que antibiblicamente começasse-se, para eles terem o domínio do povo, eles têm que tirar o poder aquisitivo do povo e das empresas privadas, mas colocar prazeres abomináveis no povo para ter o caos. Então, imagine, ministros sendo presos porque não quis fazer casamento gays, ou fechando igreja porque não quiseram fazer casamento gays. Aí um gay pode pensar assim, um homossexual, mas por que você não faz? Porque a minha fé e a igreja que eu congrego e a maneira que eu entendo não é competente, entendeu? Então vai lá e faz união estável no cartório. Agora, querer impor a igreja é um domínio onde eles vão montando soldados sobre os outros, rompendo por ameaças de lei. Lembra quantas vezes ele estava lá? Se não fizer casamento, tantos anos de cadeia. Se não fizer isso, tantos anos. Então, quando você vê qualquer ministro ou ministra se dizendo de esquerda e apoiando a esquerda, fique sabendo, não é um santo, não é um cristão, não representa a palavra de Deus. Imagina um pastor como aquele pastor do Rio de Janeiro, o tal de Henrique, que é do PSOL, esquerda, e quando morreu jovem, precoce, eu não sou a favor da morte brutal dela, daquela vereadora lá do Rio de Janeiro, infelizmente, e até agora não vi nada julgado, né? Não sei se vocês viram. É uma jovem, uma criança. E ela não pediu nada do que esse pastor Henrique fez, até porque ela já estava no mundo da eternidade, não tinha como interferir esse. Aí vai ele lá, ataca pastores de nome, chamando de vendilhões do tempo, como se ele fosse um santo, mas não é um cauterizado pela esquerda. E depois ele vai fazer um poema comparando Jesus com algo que no reino de Cristo não existe, que é a homossexualidade. Quando ele fala lá, Jesus, negro, favelado de Nazaré. Digita lá, pastor Henrique compara Jesus como negro favelado, você vai ver o vídeo inteiro. Então, imagine. Aí depois ele usa Marielle Franco, negra, não sei o quê, da Maré, fazendo comparações, conjecturas para montar povo conforme as suas concupiscências, porque a Bíblia afirma que nos últimos tempos os homens levantariam um homem conforme seus desejos, suas ambições. Por eles não serem direcionados por Deus, jamais eles teriam a direção de Deus para guiar algum povo. Então, quer dizer, são pessoas pactuadas com o mal, que acreditam que o inferno é aqui, que vai viver plenamente, que morreu, acabou. Ou tem a segunda tese maldita neles, que uma vez salvo, sempre salvo. Então, observe bem, aqui está online
Zaqueu Ramos, a Raquel, a paz para vocês, o Val Silva, meu amigo, Deus abençoe, tem outras pessoas online. Então, observe bem também, imagine você que se diz evangélico, que vota na esquerda, tendo uma obreira como a Dilma Rousseff, que na administração ela ia falar para você que tinha que reverenciar a mandioca, não Jesus Cristo. Entendeu? Que teria que, vamos dizer assim, fazer meta sem meta. Entendeu? Vamos lavar dinheiro, corromper, quem está conosco come bem. Agora, imagine você tendo esses ministros de esquerda que dizem que democracia na Venezuela, onde o governo tomou tudo que é privado, tudo que é do povo, e está dando carne podre para o povo comer. Você está entendendo? Então, nós que estamos militando contra a esquerda, nós estamos fazendo um favor até para os cegos de esquerda. Imagine você tendo uma pastora ou uma bispa como a Maria do Rosário, que fala de dar na cara do homem, a hora que o homem fala que vai dar nela, devolver se ela fizer, mas o que é isso? Isso não se faz com uma mulher. Imagine, irmão, se teria homem na igreja dela, se teria um servo de Deus lá dentro para servir a Deus. Mas vamos tentar melhorar esse negócio. Imagina, então, vamos derrubar, em vez de bispa, vamos colocar uma pastora, uma Grace Hoffman. E qualquer coisa, irmão, nós temos que tomar, nós temos que esquecer esse negócio de democracia. Incita os outros, e ela tem processos de desvio de dinheiro até de um aposentado na vida dela. Então, isso é uma coisa complicada. O que seria do dinheiro da igreja? Então, primeiro eles proíbem as igrejas cristãs a dizimar e ofertar. Mas, por lei, eles querem fazer isso. Iriam fazer, não vão, porque domingo está banido definitivamente do governo federal. Mas, imaginem, aí depois uma igreja do governo. Aí lá vai poder tudo. Não é verdade? Lá pode tudo. A Carla Brito entrou, graça e paz. Jorge Luiz Frasnelli, meu irmão de Rio Claro, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Que Deus abençoe os senhores. Então, nós estamos fazendo uma conjectura, está entendendo? Imagine um obreiro como Lindenberg Faria, defendendo o presidente Lula, não fez nada, defendendo manobras do governo, entendeu? Imagine esse tipo de pessoa, imagine uma obreira da igreja como aquela senadora que disse que a mulher tem direito de abortar uma criança para a criança não nascer com sinusite ou com rinite. Procura o que eu estou te falando na internet e digita os termos que eu estou te falando. Tipo, senadora faz discurso que mulher teria que ter direito ao aborto para a criança não nascer com sinusite ou com rinite. Que valor teria a sua vida numa igreja de esquerda? Uma igreja comandada por um governo que, já não bastando dar conta da sua própria vida, se apropria da vida, das propriedades, de tudo que é do Estado, e aí agora vamos fazer uma igreja conforme o governo quer. Então imagine você voltando nos tempos de ter que adorar o imperador, e se isso não fosse feito, lembra que os irmãos eram jogados nas arenas para os leões e etc., e eram mortos com requintes de crueldade, exemplo como foi Pedro crucificado numa cruz de cabeça para baixo por essa própria religião que distorce agora a ideia, falando que ele foi o primeiro papa, e que ele isso, e que ele aquilo. Para pensar, irmão, para pensar. O que seria o ideal para uma igreja da esquerda? Um tesoureiro como Denúbio Soares, presidiário. Um ministro da igreja que cuida da finança, como Antônio Palocci. Para pensar o que seria você que se diz crente da esquerda. Mas ele me deu bolsa miséria. Irmão, pede a Deus. Eles falaram que... militante de esquerda, eu estou dizendo para você que se diz evangélico ou crente de esquerda. Você é cego, não tem nada de Jesus Cristo na sua vida, você é um animal embrutecido,
e precisa ser transformado de irracional para racional. E só com a mente de Cristo e o Espírito de Deus só pode abrir o teu entendimento, se você quiser. Agora, uma pessoa que, imagine, tendo defensores na igreja, como Boulos, obreiro, que vai invadir terra dos outros com um monte de pessoas com armas brancas, digita invasões do movimento sem terra na internet, e você verá que eles vão matando animais, destruindo tudo que vê pela frente. Digita aí, a esquerda doutrinando crianças para o comunismo. Porque criança é moldável. Por que você acha que queriam botar ideologia de gênero na escola e tirar as crianças do nosso comando? Então, estava na hora da gente abrir os olhos. Estava na hora da gente abrir os olhos. Para pensar, irmãos, tendo a palavra de um outro que estabeleceu a religião no seu país, vai vir dar uma palavra religiosa e educadora para nós, Maduro, da Venezuela, ou um lá de Cuba, na Guiné Equatorial, que o avião foi preso em Campinas, com 20 relógios cravados de diamante, mais 20 milhões, né? Mais de não sei quantos milhões em dólares e reais, isso que era para levar para outro país, era nada, era para tentar dar golpe na eleição e falar besteira. Imagina, uma ministra, a conselheira de mulher e de família, como a vice do Haddad, a Manuela Haddad, que tem até um assassino, Che Guevara, tatuado aqui no seu corpo. Para pensar nisso. Para pensar, isso é o que é a igreja da esquerda, de quem milita dizendo arma não, ele não, e porque tem que ter igualdade. Mas seria melhor para quem não enxerga o mundo espiritual, porque quem enxerga o mundo espiritual verdadeiramente jamais entra numa dessa. O Adriano Nogueira Souza, graça e paz, o Cláudio Silva, graça e paz, Deus abençoe os senhores. Para pensar, irmão. Para pensar, quem faz parte da gangue de uma esquerda, um Ciro Gomes, eu vou botar juiz na sua casinha, eu vou botar não sei na onde, a religião vai falar. Então, se quer comandar até o juiz, o que vai acontecer com esses homens aqui? Agora, para governo de São Paulo, vamos colocar um homem ligado à religião e ao sistema como Márcio França. Um homem desse tem para oferecer. Tá entendendo? Aí você vai falar, o Dória tem o que para oferecer? Tem hoje que todo mundo odeia ele. Até as pessoas ele conseguiu insultar. Então, se você consegue botar um Dória lá, ele já tem inimizado no próprio partido. Os outros não quis aliança com ele. Só resta para ele seguir os passos do presidente que nós vamos colocar. E começar a dar juízo para o Dória. Agora, dar um estado como o de São Paulo para a mão da esquerda do PSB do Márcio França é ser muito desinteligente. Graça e paz, irmã Ana Carolina Gomes, Deus abençoe a senhora e a sua família, porque é deixar o vestígio de uma esquerda exatamente para criar raiz de credibilidade, enquanto o negócio é erradicar agora essa porcaria de esquerda. Por quê, irmão? Por quê? Porque era o esquema. O Zé Dirceu lá para o lado de Santos não foi tão ruim. Você vai ver o Palocci lá atrás, quando ele foi prefeito de Ribeirão, ele não foi tão ruim, até chegar no topo federal. Então, nós já sabemos qual é o objetivo original da esquerda, e é contra isso que nós estamos lutando. Então, é uma questão de se saber que não deve-se dar brecha para abrir. Por exemplo, estão falando que o Bolsonaro está usando de ilegitimidade. Você viu correndo um vídeo aí que os ônibus na Bahia estão tudo correndo com 13? Quer dizer, máquina pública sendo usada. Eu não vi o Haddad aparecer para pedir para não fazer aquilo porque eles são honestíssimos. O Lula, irmão, com tudo que ele tinha, o que seria o apóstolo da igreja da esquerda para esses
evangélicos de meia pataca aí, evangélico que eu digo é evangelizados não obedientes. Nós somos cristãos evangélicos porque temos a obediência, somos crentes no Senhor Jesus, por isso não compactuamos com a esquerda. Há uma diferença. É uma diferença de evangélico para evangélico. Tem que separar, é que o joio cresce junto, então usa o nome. Então nós temos que discernir. Agora, para você para pensar, irmão, para você para pensar comigo, um homem como o Inácio, com tantos processos, e ainda Deus, não existe nesta nação uma viva alma mais honesta do que eu. Ó, irmão, eu não roubei ninguém, não. Eu não fiz nada desses negócios. E crente defendendo, tá lá. Mas não foi provado nada contra ele. Esses crentes estão dizendo isso, não lê o processo, tenha tempo, pega um vídeo aí, tem um vídeo esclarecido. Por que o Sérgio Moro condenou ele e o R4 lá, né? Também, por quê? Porque ele vai falando, tal ponto a defesa contestou, mas baseado nisso. Já tinha vendido o apartamento. Não, mas segundo o contrato, eles poderiam vender para pegar financiamento terminal, uma vez que eles quitassem. Isso não tirava a propriedade do proprietário. Então, são questões que precisam serem vistas. Perdão, irmãos, eu tenho que acertar um negócio aqui, né? Porque senão dá zebra. Mas tem que fazer um negócio mais ou menos justo aqui, né? Para não criar situações. Essa é a verdade. Então, nós temos aí que pensar. Nós temos que raciocinar. Agora, uma pessoa que milita por esquerda tem a mente de Cristo? Jamais. Porque se ele vota em quem é a favor de casamentos antibíblicos, ele é a favor também do casamento antibíblico. Então, ele é igual à escória. Você não é cristão, vou repetir de novo. Se a senhora é da esquerda, também não é cristã, não. A senhora vai na igreja, vai atrás da bênção e não do abençoador. Tá? Se o camarada estava falando de descriminalizar as drogas, ô irmão, você já teve um dependente químico em casa para saber o que é? A tribulação que é. E o camarada disse, na igreja deles, então vai legalizar a igreja da maconha. E várias vezes a polícia fechou, tipo aqui do lado, em Americana, que tinha até plantação dentro dela. Então, o crente que vota na esquerda é maconheiro também. É drogado também. É dependente químico também. Está a serviço do inferno também. Você entendeu? Outra coisa, disse que ia liberar pessoas de pequenos crimes. A Bíblia fala que Deus não tem o culpado por inocente. O que seria essa religião? Agora, quando tinha o pastor do Rio de Janeiro e outros pastores que passavam o paletó e a cadeia inteira caía, e demônios que acabava com rebelião, tentaram armar para o pastor Marcos Pereira, que saiu inocentado de tudo, mas comeu uma cana miserável. E você sabe disso. Então Jesus disse, quem não é comigo é contra mim. Então crente que vota na esquerda é contra Jesus, seu princípio. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Jesus falou em Mateus 25:41, mas como você é atrevido, gosta de sodomia, gosta de magia, já imaginou, irmão? Teve líderes evangélicos aí que fez culto ecumênico. Quer dizer, você está reservando a sua cadeira cativa para ouvir com os da esquerda. Afastai-vos de mim, maldito, porque eu não conheço. É pessoas que conhecem a verdade e agem contra que vai chegar lá, Senhor, Senhor, no teu nome eu fiz. Você fez do jeito que você quis e não do jeito que eu ordenava. E fica aí esse pequeno bate-papo para você pensar bem no que seria uma igreja de esquerda. A irmãzinha chega e fala, eu fiz um biricutico ali e não quero ficar com essa criança. Mata essa praga, você não quer. Está entendendo? Foi isso que Lenin, um dos mentores do comunismo, fez. Ele engravidou uma mulher lá, entendeu? Porque ele casou e teve sete filhos.
não lembro. Aí depois ele engravidou uma militante. O amigo dele que escrevia junto com ele, Frederick, não lembro como que era o nome, depois eu vou ver, eu coloco uma postagem escrita, assumiu para não queimar o filme dele. Você está entendendo? Você está entendendo como é que funciona o negócio? Então, quer dizer, na igreja da esquerda pode ser casado e ter amante, engravidar a irmã do banco do lado. Tem que tomar cuidado, tem que pensar melhor. Está entendendo? Como está falando que pedofilia não é doença, não merece ser crime, porque às vezes é atitude de amor da pessoa. Então está querendo dizer que os filhos dos membros da igreja da esquerda vão ser estuprados. E não vai poder fazer nada, porque a igreja é do governo, e o governo acredita na cartilha em que o povo deve viver. É de dar nojo, não é? Um negócio desse. É um biricutico, um babado, um negócio desse, né? Rouba-se o carro de um irmão, tira as rodas, não sei o que, o crime é muito pequeno, mas o prejuízo fica por mão. E o comunismo no poder, onde o irmão vai tirar dinheiro para colocar as rodas novas? 16 anos, irmão, os homens não fez nada. Estou oferecendo agora gás a 49. Dá para crer um negócio desse? Dobrar o salário mínimo, logo que entrar, 1º de janeiro. Irmão, pega, imagina a infração que vem atrás, porque tudo que cai no nosso bolso tem que acompanhar as questões. Então, a Sônia Maria Pires Vertu entrou, Elaine Rodrigues entrou, o Antônio e a Neuza entrou. Graça e paz a todos os senhores, aos senhores que estão online, que às vezes não escrevem nada, ao Milton Santana, meu amigo de Limeira, Deus abençoe o senhor e a família. Para pensar o que é uma igreja de esquerda. População desarmada, sem proteção, sem segurança, e eles fazendo uma guarda nacional. É projeto do PT que o Haddad foi mexer lá, para tentar enganar. Defesa só para o governo. O resto, irmão, é o caos, é divisão social. E eu quero falar mais uma coisa para vocês. O que é a igreja de esquerda? É aquela igreja que está fazendo homossexuais novos virar inimigo da igreja, enquanto os homossexuais nunca foram inimigos nossos. Nós pregávamos que para ser membro da igreja precisava passar por uma transformação, eles aceitavam. Mas quando eles estavam no território deles, você pode ver, irmão, não existe violência contra gay. Toda noite, em todas as cidades, está um monte fazendo ponto. Não desce ninguém da igreja lá agredir eles. Não tem nenhum homossexual dentro da sua casa, o casal de homossexuais vivendo junto, que a igreja está indo lá na porta fazer protesto. Aí o governo entrou com essa ideia, poder para minoria, em vez de poder que emana do povo, a maioria mandar e continuaria organizado, não teria divisão nem nada, mas a igreja da esquerda botou na cabeça desses aí que eles devem avançar, afrontar, exigir, serem agressivos, e os idiotas que estão entrando nisso, os homossexuais que agem na militância, é idiota. Está achando que isso é poder. Está achando que isso é poder. Você entende? Está achando que isso é poder. Então eu quero só te dizer, os homossexuais é amigo da igreja. Os mais antigos têm mais experiência, não estou falando velho, não. Os que já têm mais tempo de rua, não é esse que está saindo da toca agora, não. Porque nós levávamos chá, pão, coisa que no frio, eles deixavam lá os clientes para lá, vinham participar com a gente, Jesus te ama, era só um Jesus te ama, um chá, tudo bem com você, com a tua saúde. E eles sempre receberam a gente de madrugada. Muitos deles estavam lá mesmo, trabalhando na noite, com fone de ouvido, ouvindo louvores para a alma dele ter paz. Eu falo para você, porque não é um dia, 2 dias que eu fui para a rua trabalhar, não. Com o pessoal de igreja, nós viramos, foi muitas madrugadas, muitas, e eles sempre foram receptivos. Essa ideia do governo da esquerda que vem dividindo, jogando irmãos contra irmãos. Por que irmãos contra irmãos? A nação se dividiu. A nação se dividiu, deu cota para os negros.
Mas no tempo deles já pinchavam-se os racistas, não faz parte da direita. Preconceito e demonismo está dentro da alma. Então é diferente do que estão falando. Não fomos na nossa época que começou a pichar a faculdade por causa de negro. Não foi isso que aconteceu. Está entendendo? E o país entrou em desgraça depois que tiraram, acho que foi no governo do PSDB, o adultério como crime. E a partir dali, a família, tanto dentro e fora da igreja, e agora com a ajuda de convenções satânicas de igreja, vulgarizou, agora olhou torto, divórcio. Estava descendo demais, não podia fazer aquelas coisas, divórcio. Está entendendo? Não comprou pó de café porque esqueceu um dia na vida, divórcio. Não quer ter mais um filho, porque o cara já tem 3 e cuida mal, divórcio. Eu não sei onde vai parar com essa cabeça. Agora imagina uma igreja montada pela esquerda, o que seria? Eu fico pensando e não consigo ver nada de bom. Na Venezuela nós estamos vendo a fé, a prática religiosa, está entendendo? E avançando contra igrejas que estão por aí. Então fica tranquilo que com a mudança que vai ter durante os próximos anos aí, nós vamos ver muito político dragão que até agora estava falando demais e almejando poder, descer a sepultura. E não é porque ninguém vai bater nem matar, não. É porque o fôlego de vida do ser humano está na mão de Deus. E Deus vai fazer uma rapa. Então, que Deus abençoe os senhores. Eu tinha que fazer esse comentário como cidadão, não estou pregando, porque meu pastor é Cristo. Respeito todas as autoridades constituídas, desde que eles não tenham coisas que ultrapasse os mandamentos do Senhor. Enquanto for dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a César eu devo imposto, bom dia, boa tarde, trabalha para mim, porque a democracia, o poder emana de mim que paga imposto em tudo que compro. Agora, querer impor em mim o tipo de Cristo que eu devo servir, querer tirar o padrão da Bíblia e que eu devo casar o casal instruído e querer que eu vá fazer casamento como eles queiram, etc. Não vai dar, meu. Não vai rolar. Nós somos inimigos declarados. Porque essa sua mente é a mente do capeta, a minha é a mente de Cristo, e não vai mudar. E pronto. E quer ser meu amigo? Porque um monte me mandou recado lá. Pastor, se você não entende nós que somos evangélicos de esquerda, não tem como ser amigo. Primeiro, irmão, eu vou fazer como Jesus falou para os discípulos quando o povo deixou ele. E aí vocês também não vai fazer diferença na minha vida. Quem me botou no mundo está do meu lado, que é a minha mãe. Aí na vida eu não nasci rodeado de amigos. Foi minha mãe, médico, enfermeira, e depois meu pai foi visitar. Então, não tem problema. Quer falar, fala. Se não quer, se exclua do meu Face, que não vai fazer diferença. Eu não vou entrar traumatizado, porque eu não tenho complexo de inferioridade. Já fui abandonado por um monte de gente, por namorada, por amigos, falsos amigos, por ministros, até por relacionamento sentimental, e nem por isso morrer. Então não é por causa de um crente esquerdista que eu vou entrar em depressão, né? Me poupe. E Deus abençoe tua vida, vocês que estão me vendo. É um desabafo meu, mas eu estava imaginando que demônio seria a igreja de esquerda. Bispo, apóstolo fundador, Luiz Inácio. Apóstolo auxiliar, José Dirceu. Tesoureiro, Denúbio e Palocci. Ministro da Fazenda. Estamos mal, né? Estamos mal. Bispa, primeira-dama do Brasil, Manuela Dávila, um assassino ditador comunista desenhado no peito, e falando as barbáries que ela falou, que ela não luta pela família, é só pelo movimento LGBT. Ô, irmão, um homossexual digno não entra em militância. Conheço um monte, convivo com um monte. Tem amigos que, de nascença aí, que casou, largou, virou mulher e nem por isso virou tranqueira, perseguindo os outros e entrando fazer o que fizeram dentro dos nossos templos e com símbolo religioso. Mulher que se preza jamais será feminista, sabe por quê?
Ela tem o Espírito de Deus, sensibilidade, e sabe o que é o original do que Deus fez mulher. Jamais vai se tornar uma assassina, ou uma que sai engravidando de qualquer um e abortando. E como eu falei, imagine uma bispa, Maria do Rosário, chega afrontando o homem e fala que vai dar na cara. O homem fala, se der na minha cara, eu vou dar na sua. Mas o que é isso? Falar isso para uma mulher? Ai, irmãos, pelo amor de Deus. Nós estamos num mundo que jaze no maligno. Cristão foi tirado do mundo, passou o processo da santificação, não faz mais parte dessa baderna. Todo evangélico que você vê se dizendo de esquerda é evangelizado, conhece a verdade, mas é desobediente, rebelde, não ajunta com Cristo e espalha, porque quem vota à esquerda aprova tudo que eles fazem. Casamento gay, discriminação de droga, aborto. Então, entenda que isso não é nossos irmãos. Tem que nascer de novo. Que Deus abençoe. Um ótimo fim de tarde, porque falta 38 minutos para terminar o dia e depois das 6 é noite. Fica com Deus. Um beijo no coração de cada um.